horário britânico aqui, 7 horas em ponto, iniciar essa nossa live com o time do BTG. Eu acho que muito interessante aqui a gente bater esse papo. Queria aí, em nome de toda a equipe da Miura, iniciar esse bate-papo dizendo o quão feliz a Miura está hoje em realizar essa parceria com o BTG Pactual. Para muitos aqui que estão nos assistindo, entrando, já vi aqui muitos clientes, amigos, mas tem muita gente prospect que está assistindo esse nosso encontro. E depois de 11 anos de história, para muitos que não conhecem, a Miura foi fundada em 2009. Nós sempre fomos autônomos ligados a bancos, nascemos do Banco Cruzeiro do Sul, fomos Ágora, 2018 estávamos na Guide, e depois de 11 anos consolidamos um sonho de dar um parceiro de alto nível como o BTG Pactual, e aí eu agradeço, em nome de toda a equipe da Miura, ao BTG na figura do sócio Marcelo Flora e head do BTG Pactual, que está essa noite com a gente. Marcelo, obrigado aí pela presença, agradeço. Eu que agradeço, um prazer recebê-los aqui, um prazer participar, obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Também agradeço aí a presença do Álvaro Frasson, que é o economista do BTG Digital, o Lucas Claro, responsável pela área de trader, e o meu amigo e sócio da Miura, o Fábio Biral, que cuida aqui, diretor da área de produtos. Fábio, obrigado aí. Esse bate-papo aqui com vocês, na verdade, primeiro, claro, é criar esse evento para consolidar nossa parceria com Miura e BTG Pactual. Como eu comentei com vocês, a Miura, nesses 11 anos, os nossos 8 escritórios, mais de 33 assessores, estamos agora realizando esse sonho de estar num parceiro de alto nível para poder atender o cliente de uma forma melhor. Hoje, aqui na Miura, nós falamos que nós assessoramos nossos clientes uma assessoria de patrimônio, ou seja, olhamos de fato tudo que o cliente tem, e hoje, com um parceiro como o BTG, de fato, podemos atender na íntegra tudo que nosso cliente necessita. E além dessa apresentação aqui, depois eu vou passar a palavra para o Flora, explicar um pouquinho do BTG para os nossos clientes, amigos e parceiros que estão assistindo, conhecer um pouquinho mais da estrutura. A ideia, como sempre, a Miura com esse viés educacional, de passar a ensinar um pouquinho, os nossos clientes passar um pouco do cenário, que não deve ser fácil, mas aí para isso eu trouxe, como eu comentei com vocês, o Álvaro Frasson, economista, e o Lucas Claro, que vai falar mais desse mercado tão volátil, que é um mercado de renda variável. E aí eu e o Fábio vamos ficar aqui, pessoal. Então, até já, de antemão, já peço qualquer perguntas. O Fábio vai estar no YouTube acompanhando, eu aqui no Zoom. Façam perguntas, que ao longo dessa live, a ideia é mesmo fazer um bate-papo, depois das apresentações, claro, para que isso daqui flua de uma maneira melhor e que todo mundo consiga fazer essa live mais proveitosa possível. Bom, pessoal, queria agradecer de novo aí o time do BTG, e em nome dos escritórios nossos de registro, Sorocaba, São Paulo, Londrina, Brasília, Goiânia e Rio de Janeiro, no qual hoje a Miura está presente, agradecer aí todos os presentes e principalmente o time do BTG. Sem ficar me alongando muito aqui, Flora, se você puder falar um pouquinho aí para a turma, conhecer um pouquinho mais do BTG, e aí fazer, porque a Miura também se encantou com esse projeto do BTG Digital, para a turma conhecer, passo a palavra para você e a gente já começa o nosso evento. Boa noite para todo mundo. Tá bom. Primeiro, mais uma vez, uma satisfação enorme estar participando aqui com todos vocês. Muito legal ter essa interação, né? Acho que a internet e a tecnologia hoje nos permite um monte de possibilidades, então, prazer estar aqui com vocês. Bom, como o Diego já falou, eu sou sócio do banco, responsável pelo BTG Pactual Digital, que é uma área mais recente no banco. A gente começou a desenvolver esse projeto lá em 2014. Eu já fui head da distribuição de renda fixa do banco, já fui head da distribuição de fundos na nossa Asset também. Estou no banco há 23 anos, 22 anos, na verdade comecei aqui com 23, estou fazendo 45. Então, dos 40 anos do banco, eu acho que eu consigo contar um pouquinho da nossa história, né? O banco foi fundado em 1983, né, pelo Luiz César Fernandes, o Paulo Guedes, o André Jacurski e o Renato Bronfman. Então, o PAC, né, o PAC é de Paulo, André e C de César. O Renato Bronfman entrou logo depois, então foram os 4 sócios fundadores. O Luiz César acabou saindo do banco em 1999, pouco antes o Paulo Guedes e o André Jacurski já tinham saído do banco também ali em 97, 98. Naquela época, por incrível que pareça, a discussão era exatamente de levar o banco para o varejo ou não, né? Um negócio que hoje a gente já faz, mas obviamente que era um outro momento de Brasil, né? A taxa de juros muito mais altas, enfim.
e um ambiente também de negócio diferente do que a gente tem hoje, né? Hoje os clientes não querem mais visitar a agência, né? O que é uma vantagem competitiva muito grande para o nosso modelo de negócio, né? Estou acompanhando aqui as ações do banco nos últimos dias, muito forte, acima de R$90, né? Então, acho que de alguma maneira é uma sinalização do mercado de que esse nosso modelo de negócio, ele de fato se beneficia, né, desse movimento de transformação digital, de financial deepening, né, de redução de taxa de juros também. Enfim, era um ambiente diferente daquele que existia lá em 97, 98. Acho que o Paulo, o André tinham muito uma visão de... André Jacuzzi tinha muito uma visão de fazer do banco uma gestora, né, uma JGP, que foi o que eles de fato fizeram depois que saíram do banco. O Luiz César Fernandes, como eu falei, queria levar o banco para o varejo, e você tinha um grupo de sócios aqui, liderado pelo Esteves, que tinha a visão de transformar um banco numa espécie de Goldman Sachs no Brasil. Um banco de investimento focado em investment banking, em asset management, em wealth management, que foram basicamente as três principais áreas, né, que a partir de 1999 fizeram com que o banco crescesse bastante. Então, até 2006 a gente operou, né, como Pactual, Banco Pactual, era um partnership com todos os sócios executivos, né, não tinha sócio capitalista, como até hoje não tem nenhum sócio capitalista, todos executivos, todos brasileiros. Em 2006 o banco foi vendido para o UBS, o maior banco da Suíça, um dos maiores bancos da Europa. Então, de 2007 até 2009, né, 2007, 2008 e 2009, a gente operou com a marca UBS Pactual. O banco foi adquirido 100% pelo UBS e ficou responsável pelas operações do UBS na América Latina. Nesse período, o Esteves foi ser head de renda fixa, foi morar em Londres, né? Justamente quando a gente teve aquele problema das hipotecas no mercado americano, né, que deflagrou a crise de 2008. O UBS foi um dos bancos que mais foi afetado pela crise das hipotecas, uma posição enorme no mercado americano. E o Esteves, que estava lá como head de renda fixa global do UBS, teve que olhar muito de perto essa crise, contribuiu muito para as decisões do UBS naquele período. Pouco tempo depois, muito afetado ainda pela crise, o UBS acabou precisando vender algumas operações e isso abriu oportunidade para que os antigos sócios do Pactual recomprassem o banco, né? Então, a gente, em 2009, voltou para o modelo de partnership, né? O UBS Pactual foi comprado pelo BTG e a gente passou a utilizar a marca BTG Pactual, que é a marca que a gente usa hoje. E aí, a partir de 2010, a gente teve um crescimento bastante acelerado, né? Fizemos a abertura de capital do banco em 2011, 2012, fizemos a aquisição da Selfin, que era uma espécie de Pactual no Chile, compramos a Bolsa e Renta na Colômbia, fizemos a aquisição do BSI, que era o 8º maior banco da Suíça, em 2014. E aí, ao longo desse período, portanto, a gente teve essa expansão muito forte. E aí, mais recentemente, acelerando a história aqui para a gente não se alongar, em 2014 a gente iniciou o BTG Pactual Digital, que é onde a gente tem, né, essa relação com os parceiros de negócio, como a Miura, né? Então, eu sou diretor estatutário do Banco de Câmbio, de intermediários financeiros e de Sultability, né? A diretoria estatutária de intermediários financeiros é exatamente a que nos traz aqui essa agradável live com a turma da Miura, né? O agente autônomo acaba sendo o intermediário financeiro mais conhecido, mais comentado no mercado e tal, até por conta dessa concorrência muito acirrada pelo agente autônomo, mas também tem o correspondente bancário, tem o consultor CVM, tem o gestor de patrimônio, né? Então, todas essas figuras, de alguma maneira, a gente tem como parceiros do banco, através desse canal que a gente criou aqui, né? Na verdade, o BTG Pactual Digital, ele é igualzinho o BTG Pactual, só que com acesso 100% digital, né? Então, a gente oferece um portal administrativo para o parceiro poder acompanhar as movimentações dos seus clientes, como esse que a Miura tem, e, obviamente, permite que o cliente baixe um aplicativo, abra uma conta, né? Para vocês terem ideia, no mês passado, 70% a 80% das contas foram abertas em menos de meia hora. Então, para a gente conseguir chegar nesse nível de eficiência, o volume de investimento ao longo desse período foi muito alto também, né? A gente investiu próximo de 800, 900 milhões de reais, né, de 2014 para cá, e seguimos muito animados com as perspectivas e com
e com a oportunidade que a gente tem de crescimento, né? Acho que, como eu falei, o mercado brasileiro hoje, você não tem mais a necessidade, né, de uma rede de agências numerosa como você tinha no passado. Isso, de alguma maneira, acaba beneficiando o nosso modelo de negócio. Então, acho que esse é o resumo do que é o BTG Pactual, o que é o BTG Pactual Digital. E acho que a parceria com a Miura, ela se insere num contexto também, né, à medida que você tem uma redução de taxas de juros, como a gente teve, a gente percebe que tem uma oportunidade enorme de migração da riqueza das famílias brasileiras, né, que hoje é muito concentrada em 4, 5 grandes bancos de varejo. Né, eu diria que 90% da riqueza das famílias brasileiras hoje é concentrada nesses 5 bancos de varejo. E agora, como você não depende mais das agências, você não tem mais essa barreira de entrada, os clientes não querem mais visitar as agências. Além de tudo, ainda veio a pandemia, que de alguma forma, né, também beneficiou o nosso modelo de negócio, né, todo mundo baixando o aplicativo e fazendo tudo pela internet. Então, é claro que ninguém fica feliz com esse drama que a gente viveu, né, que está vivendo ainda, né, as vacinas estão chegando agora, mas ainda tem, obviamente, muita gente doente, né, ninguém fica feliz com os anúncios de morte a cada dia, né, acho que todo mundo aqui conhece um parente, um amigo, né, alguém das suas relações que perdeu um ente querido. Nesse sentido também, a gente aqui no banco fez uma doação de 50 milhões de reais para tentar, de alguma forma, minimizar os efeitos dessa pandemia. Acho que é um pouco do que a gente podia fazer aqui, né, para contribuir para a sociedade na qual nós estamos inseridos. E temos muito orgulho de termos ajudado de várias maneiras, né, em várias frentes, né, relacionadas ao combate aí da Covid-19. Enfim, então eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele abre uma perspectiva de crescimento muito grande para nós, e o que a gente está procurando fazer nesse momento é selecionar aqueles parceiros, né, aqueles bons parceiros e aqueles que têm um alinhamento com a nossa cultura, né, que têm, de fato, o interesse em desenvolver um negócio de longo prazo, construir um valor de franquia e desenvolver relacionamentos com seus clientes também de longo prazo. Então, a gente, depois de muito tempo conversando com o pessoal da Miura, chegou a um alinhamento, né, que nos pareceu muito interessante. E acho que dentro do nosso projeto aqui, ter um parceiro como a Miura é algo que encaixa muito bem, né? A gente tem a missão de tentar atrair gente boa, gente que tem capacidade de empreender, e que pode nos acelerar, né? E nos acelerar de que forma? Hoje você tem mais de 500 mil executivos de banco nesses grandes bancos de varejo, e todos esses executivos, eles são, de alguma forma, estão habilitados a se tornarem agentes autônomos de alguma maneira, né? Você tem que, obviamente, fazer ali a certificação da Ancor, mas estão capacitados para tal. E ter parceiros como a Miura é algo que para nós tem um valor enorme, porque é um atalho para que a gente chegue num número maior de vamos dizer assim, de gerentes, né, de assessores, né, e dentro de uma estrutura que já está montada, né, que já tem uma equipe já fazendo negócio, que pode ajudar, né, o cara que está saindo de um banco de varejo para começar como um assessor independente, ele tem uma curva de aprendizado que é muito difícil, né? O começo ali, como toda mudança nas nossas vidas, né? Ela traz alguns ruídos, né? Então, eu acho que ter parceiros como a Miura, que tem capacidade de receber esses gerentes de banco, ou tem capacidade de consolidar de alguma maneira, né? Escritórios menores e tal, é algo que faz muito sentido para a gente. Acho que esse é o resumo, né, para iniciar esse nosso bate-papo sobre a história do banco, sobre a minha carreira no banco e como é que se dá essa parceria entre BTG Pactual Digital e a Miura. Flora, acho que foi excepcional sua explanação, porque muitos nos perguntam, né, como tem alguns clientes que estão nos assistindo, que estão com a gente há 11 anos, e sempre perguntam, poxa, a Miura vai migrar de parceiro agora, estava
Por que essa migração? E eu acho que você explicou de uma forma muito sucinta, né? Hoje, quando o BTG, na figura do BTG Digital, montou todo esse arquétipo para ter uma estrutura completa de um banco de investimento para um assessor de investimento, para nós da Miura, mostrar para o cliente que ele não vai ter só uma plataforma de investimento, mas ele vai ter toda a estrutura de um banco digital, área de crédito, seguro, crédito, câmbio, tudo simples, com assessoria dos assessores de investimento e com a bandeira expert do BTG, não, só faz a gente perceber o quão mais eu posso oferecer para o nosso cliente. Então, eu acho que é isso que essa primeira mensagem, nesse primeiro momento da live, eu queria passar para todos que estão assistindo, o motivo do porquê a Miura escolheu e porque o BTG escolheu a Miura, o Flora explicou. E para a gente, por ter toda além de todo esse know-how que a gente vai conseguir absorver aqui para o time da Miura, em todos os nossos 8 escritórios, fora a expansão que a gente está fazendo, mas é levar todo esse know-how, não só de investimento, mas de toda a área de cuidar do portfólio dos nossos clientes com a estrutura do BTG. Eu queria até aproveitar, já seguindo para o nosso bate-papo, Flora, eu queria colocar já o Álvaro para a nossa conversa aqui. Álvaro, obrigado aí pela presença. Uma das coisas que a gente se orgulha muito aqui na Miura, Álvaro, nesses 11 anos a gente sempre foi muito focado em dar informação para o nosso cliente, através de relatórios, através de analistas mesmo que a gente cuidava, de ter cuidadoso de contratar para poder informar o cliente. Eu acho que o trabalho do assessor, mais do que tudo, é sempre estar informando o cliente do que está acontecendo para ele, junto com o seu perfil, tomar as melhores decisões. Acho que isso é o principal trabalho que a gente faz muito bem aqui. Então, obrigado pela presença. Queria até passar a palavra para você se apresentar um pouquinho para os nossos clientes, parceiros conhecerem um pouquinho o Álvaro. Se você puder já começar a falar um pouquinho do cenário, do que você está vendo aí para esse ano 2021 aí, de perspectiva, a gente começa o nosso bate-papo. Perfeito. Bom, obrigado a todos aí pela participação. Muito feliz de estar aqui dividindo as atenções com vocês da Miura Investimentos, com o Lucas, com o Flora. Bom, a gente aqui no BTG Pactual tem a intenção de trazer a maior quantidade e qualidade de informação, né? O Research, a área de análise do BTG Pactual, uma das mais premiadas da América Latina, e a gente tenta representar isso da melhor forma possível, trazendo com mais assertividade, com mais informações real-time, vamos dizer assim, né, nos mais diversos canais no YouTube, no Instagram, por e-mail, enfim, todos os canais de redes sociais possíveis. O Research do BTG Pactual Digital está aqui para atender, e aí a gente tem uma série de especialistas, não só eu que cubro macroeconomia e política, mas também o Lucas na área de trade, o Ricardo Cavalieri em ações, Daniel Marinelli em fundos imobiliários, o Odilon Costa também em crédito privado, ou seja, tem um grupo aí de pessoas especializadas e focadas em passar esse tipo de informação para vocês. Bom, falar um pouquinho de cenário. No início de 2021 começou, acho que até mais intenso e mais volátil do que se esperava, né? A gente teve aí acho que já começou no dia 4 desse ano, o Senado surpreendendo, né? Então se esperava uma leve maioria republicana, acabou tendo uma vitória de 2 senadores democratas na Geórgia, empatou o jogo no Senado americano, ficou 50-50, e quando isso acontece, a vice-presidente acaba sendo o voto de Minerva, né? A Kamala Harris democrata, então a gente chama isso de Blue Wave, né? É a onda azul democrata, onde a Câmara dos Deputados é democrata, o Senado é democrata, e claro, ali o Executivo na figura do Joe Biden também. Isso acabou trazendo uma certa volatilidade, porque o Joe Biden quer colocar um pacote fiscal robusto aí na economia americana nesse período de coronavírus, para tentar trazer a economia o mais rápido possível ao eixo natural, vamos dizer assim, de crescimento. Por um lado, isso é muito positivo, principalmente para as empresas, né, a parte de renda variável, os ativos reais, mas, por outro, isso traz alguns riscos, né? A gente vê aí a curva de juros americana inclinando bastante, ou seja, os juros de longo prazo nos Estados Unidos subiram significativamente, isso acabou colocando maior pressão nas moedas emergentes. Foi por isso, eu acho que um dos grandes motivos dessa depreciação do real que a gente está vendo aí nas últimas semanas, no início desse ano. E aí os juros também futuros aqui no Brasil acabaram subindo, né? Isso até está colocando uma pressão no Banco Central. Amanhã tem reunião do Copom, né? Aí a gente está com um call de manutenção, taxa de juros, é um consenso de mercado, mas o debate agora é sobre retirada
ou manutenção do Forward Guidance, que é um instrumento de política monetária ali do Banco Central, de comunicar, de ajustar melhor o comunicado para as próximas reuniões. E aí o mercado está dividido nisso, né? E aí isso acaba trazendo alguma incerteza, alguma volatilidade nos mercados, e é por isso que a gente está vendo aí os juros se mexerem bastante, o câmbio também. Então, esse ano, acho que começou bem mais agitado do que se esperava. De uma forma geral, a área de análise aqui do BTG Pactual, ela está otimista com o cenário não só internacional, mas também com o Brasil. A gente entende que tem espaço, sim, para a gente manter uma atratividade do investidor estrangeiro. Inclusive, eu e o Lucas, aí no fechamento de mercado, a gente comenta aí todo dia o net, né, essa entrada líquida ou saída líquida de investidor estrangeiro, e nesse início de ano já supera 3 bilhões de dólares. Né? Então, isso mostra que o investidor estrangeiro ele está interessado em entrar no Brasil, e o Brasil da mesma forma. Agora só falta a gente fazer algumas lições de casa ao longo de 2021. Acho que a principal delas é a manutenção do teto de gastos, né? A gente manter a nossa credibilidade fiscal, é isso que faz os juros longos ficarem baixinhos, é isso que permitiu Ibovespa superar os 120 mil pontos. Eu não vou falar de Ibovespa, isso aí o Lucas vai falar com muito mais propriedade do que eu, mas eu acho que os primeiros dias do ano, apesar da volatilidade, quando a gente olha o comportamento dos ativos, principalmente na parte dos ativos reais aqui no Brasil, tem sim uma perspectiva positiva. A gente está com um call de taxa Selic de 3,75 para o final desse ano, de inflação a 3,5. Vai lembrar que o centro da meta é 3,75, ou seja, inflação no longo prazo, aí no final desse ano, no final de 22, nas nossas expectativas e nas expectativas do mercado estão controladas. O juro, como o Marcelo Flora falou, continua baixo, né, que permite essa transformação do mercado financeiro, e a gente tende a ter uma atividade melhor, né, com esse cronograma de vacinação iniciado nesse fim de semana e ele sendo bem executado ao longo do ano. O setor de serviços volta à sua normalidade, isso motiva o empresário a investir mais, a contratar mais, a taxa de desemprego tende a cair ao longo do ano, e isso vai fazer com que as pressões aí sobre mais gastos fiscais ou auxílios emergenciais reduzam. E a gente vai ter, aos poucos, uma volta da normalidade, né? A nossa expectativa é de um crescimento de PIB de 3,5% para esse ano. Não quero me estender muito, já vou passar a palavra aqui para você de volta, mas acho que em linhas gerais, né, que é esse primeiro momento que eu quero comentar, é que sim, estamos otimistas, basta a gente fazer uma ou outra lição de casa. A principal delas é a manutenção do teto de gastos. Se tiver uma reforma tributária ou administrativa no meio do caminho, na opinião, é um lucro adicional, e aí é mais otimismo dentro do mercado brasileiro. Legal, Álvaro. Deixa eu aproveitar, tem uma pergunta aqui que tem a ver com o que você está falando. A Camila perguntou como que você vê esse começo aí, talvez com o pé esquerdo, do governo americano com as relações com o governo brasileiro. Você acha que isso pode afetar para a gente aqui alguma coisa no macro? Como que você está vendo isso? Olha, eu costumo falar que o Brasil é a 12ª prioridade americana em termos de relações internacionais, né? Acho que os Estados Unidos têm outras prioridades mais importantes, como a questão da guerra comercial com a China, a relação com a União Europeia, o Oriente Médio, ou seja, acho que os Estados Unidos tendem a ter uma postura muito pragmática com o Brasil. Vale a gente entender se o Brasil vai ter uma postura pragmática com os Estados Unidos, né? Acho que nesse primeiro momento o que pode ter de alteração talvez seja uma mudança na pasta do Ministério do Meio Ambiente, para talvez ter um pouco mais de alinhamento com o discurso dos democratas, diferente do que era, obviamente, com Donald Trump. Até porque vai ter, né, nas próximas semanas, uma reformulação ministerial aí no governo, e talvez essa pasta do meio ambiente possa se alterar para adequar aos Estados Unidos. Acho que isso talvez seja a principal mudança, mas em termos de ativos, o que muda acho que é muito mais essa questão do pacote fiscal, quanto isso impacta nos juros americanos e aí leva o juro brasileiro junto, para não mudar muito esse diferencial taxa de juros, que muda um pouco de estrutura de câmbio e de custo de capital aqui no Brasil. Não sou assim tão preocupado com as relações políticas, mas mais com o pacote fiscal do Biden mesmo.
E continuando aqui, o Clóvis pergunta nesse mesmo sentido, esse novo governo americano, você acha que vai ter uma mudança mais drástica em relação à Ásia, principalmente acho que a China, né? E isso, de certa forma, pode beneficiar ou prejudicar o Brasil? Olha, quando teve o anúncio da vitória do Biden, as expectativas de crescimento global melhoraram, né? Isso reflete muito uma postura que deve ter o Joe Biden, deve ter os democratas, em relação à China, que não é de exclusão ou fim da guerra comercial. Vale lembrar, quando a gente vê algumas pautas que o Congresso americano colocou para votação sobre proteção do seu mercado em relação à China, não teve muito debate entre republicanos e democratas, não. Os dois votaram na mesma direção. Acho que a diferença é o tom da maneira de você fazer negociação. Não que mudasse muito entre republicanos e democratas, mas o Trump tinha uma maneira muito peculiar, muito própria de fazer esse tipo de negociação. O Biden tem uma postura diferente. Acho que ele é mais afeito às instituições globais, né, de mercados globais. Acho que ele vai procurar OMC, por exemplo, para fazer algum tipo de acordo com a China. De novo, acho que os democratas não vão acabar com o protecionismo, mas eles podem negociar de uma forma mais interessante, reduzir levemente, e aí quando você reduz na margem esse protecionismo, você tem mais trocas, né, na economia global e, portanto, mais crescimento esperado. É por isso que teve esse impacto positivo, e aí o Brasil entra nessa onda, né? Se você tem uma melhor demanda na economia global, a gente viu aí recentemente o preço das commodities subindo tanto no petróleo, no minério de ferro, isso acaba puxando positivamente não só as ações, mas também a economia real aqui no Brasil. E puxando um pouquinho para o assunto Brasil aqui, eu cortei o Diego em agora, senti, mas trazendo um pouquinho para o Brasil, acho que uma pergunta corrente que a gente tem recebido aqui é a questão da inflação. Muita gente falando de inflação mascarada e muita gente preocupada com o ganho real, né? Que no básico ali do investimento, quem ainda está na renda fixa, na poupança, teve um ganho real negativo aí depois de muito tempo, acho que o ano passado. Como que é a perspectiva efetivamente para esse ano? Como que você está vendo esse assunto? Bacana. Álvaro, só para concluir aqui a pergunta que teve aqui no chat, nessa mesma linha do Fábio, da inflação, falar para um pouquinho do que foi esse susto do IGPM, a 25% que deu ano passado. Então, muitos estão perguntando até, aqui tem uma pergunta aqui no bate-papo aqui do nosso Zoom, do Pedro, sobre a respeito disso, de como que você enfrenta também, às vezes, no lado positivo, se tem algum investimento que você aconselha para ganhar com essa possível alta de inflação, talvez esse ano. Vamos lá. Bom, primeiro eu vou aproveitar a pergunta e já fazer meu marketing pessoal aqui, já que o Flora está aqui do meu lado. Eu fiz 2 relatórios falando exatamente sobre isso. Um agora, a prévia do Copom, já que vai sair o resultado amanhã. A gente fala um pouquinho dessas diferenças, já vou comentar. E tem um outro interessante, ambos estão no site do btgpactualdigital.com/análises, que eu fiz um relatório especial sobre a diferença de IGPM com IPCA. E a diferença, para começar nessa parte do ano passado, o IGPM é aquela alta de mais de 20%, o IPCA ficou ali no 4,5%, é porque o IGPM tem um componente de 60% de preços ao produtor, enquanto o IPCA é 100% de preços ao consumidor. Ou seja, você teve aí, no final do ano passado, um crescimento muito grande no preço das commodities, você teve uma desvalorização do real significativa, e esses 2 fatores, eles são importantes para os preços, para os custos dos empresários, né, dos industrialistas e dos agropecuaristas, né? Então, esses 2 fatores acabaram pressionando esse preço ao produtor, mas por não haver demanda, por a gente estar numa crise da pandemia, esse preço chegou no produtor, mas o produtor, quando foi tentar repassar para o consumidor final, não conseguiu repassar, porque não tinha demanda. Então, por isso que teve essa diferença significativa. Esse descasamento do IGPM. Na verdade, sempre que você tem uma alta no câmbio, né? Como o Álvaro falou, o IGPM ele tem um pass-through, né? uma transferência, né, dessa alta muito mais direta do que no caso do IPCA, né? Porque você, de fato, está vendo aqui as cotações aqui no supermercado, é a vida da sociedade brasileira, né? O IGPM é um índice que tem essa contaminação pela taxa de câmbio, né? Exatamente. E aí, quando a gente olha para 2021, a gente já vê uma trajetória descendente do IGPM, né? Mas em taxa, né? Claro, a gente tem uma perspectiva de 4,5 IGPM para final de 21,
e de 3,5% para IPCA no final desse ano. A diferença é que a gente tem de ter um crescimento de inflação nesse primeiro semestre, principalmente do IPCA. Então, esse câmbio aí que o Flora falou super bem, que tem um impacto primeiro no GPM, ele vai começar a ser repassado para o IPCA ao longo desse primeiro semestre, sobretudo em alimentos e bens industriais. E aí, nas nossas projeções, o IPCA pode chegar em junho a próximo de 6,5% a inflação de 12 meses. Né? E isso talvez possa assustar um pouco aí os nossos espectadores, né? Mas isso é uma trajetória de meio de ano. E aí, no segundo semestre, você vai ter uma normalização aí dessa taxa de inflação e tende a fechar o ano em 3,5%, por conta de dois motivos principais. Como é uma taxa, ela depende da base de comparação. Como no segundo semestre de 2020 a inflação cresceu muito, quer dizer que no segundo semestre desse ano, quando você vai comparar, o preço ele tem uma base, né, muito alta, então a taxa ela vai ser pequenininha. Mas, de novo, assim, acho que ainda não dá para falar em inflação mascarada, não. O fato de a gente estar vivendo uma demanda muito baixa, isso acaba pressionando para baixo a inflação. Agora, em 2021, a gente precisa entender se, por um lado, vai ter o repasse cambial em alimentos e em bens industriais, como eu acabei de falar, mas, por outro, a gente está com uma taxa de desemprego elevada e, por enquanto, o fim do auxílio emergencial. Então, como é que vai se comportar essa demanda? Então, tem pressões dos dois lados. Mas, de novo, a inflação nesse ano deve crescer até metade do ano e aí, no final do ano, reduz, até porque a gente está contando com uma alta de Selic, que hoje é de 2%, e final de 21 deve chegar a 3,75%. Ô, Fabio, deixa eu aproveitar, antes de passar a bola aí para você, aqui no nosso chat aqui tem muita pergunta sobre Bolsa, e a gente tem aqui o Lucas Claro participando, vou botar o Lucas Claro aí na conversa aqui, depois eu vi que tem um monte de pergunta também no YouTube, mas Lucas, se puder até começar se apresentando para a turma, não deu tempo aí para você se apresentar e o pessoal conhecer um pouquinho você, quem não conhece de todas as manhãs que fica aqui nos chats online, mas e poder falar um pouquinho, o pessoal quer saber perspectiva de Bovespa para esse ano 2021, basicamente, assim, tem um cliente que escreveu aqui, não vou brincar com o nome dele, falou, me passa o WhatsApp do Lucas para me passar os calls e fala para ele me falar qual que vai ser a próxima Magazine Luiza. Então, tirando brincadeiras à parte, Lucas, se você puder falar um pouquinho como você viu o Ibovespa para esse ano, qual que é a perspectiva do banco para a Bolsa Brasileira para esse ano 2021 aí para o pessoal, porque a gente tem muito cliente aqui que gosta e investe há muitos anos em Bolsa. Claro. Obrigado pela palavra. Primeiro, boa noite para todo mundo. Obrigado, Diego, Fábio, Flora, Álvaro e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Zoom e no YouTube também. Primeiro, né, essa questão aí de quem é a Magazine Luiza, se você souber também, se alguém souber, por favor, me avise. Né, a gente viu esse crescimento todo da Magazine Luiza ao longo desses últimos 3, 4 anos, mas é difícil saber, é fácil saber agora, né? Mas lá atrás era difícil saber quem seria a nova Magazine Luiza. Bom, falando um pouco de bolsa, a gente, né, nosso time de research tem praticamente, são 6 cenários aí, 3 otimistas e 3 pessimistas, digamos assim. O mais pessimista, por exemplo, e aí um caso extremo seria uma bolsa fechando esse ano a 81 mil pontos, mais ou menos, um pouquinho acima disso, 81.200, e num cenário extremamente otimista, 151, 152 mil pontos. É claro que isso são pontos extremos, então a gente vê uma bolsa girando ali em torno de 130, 140 mil pontos, eu acho que é um ponto extremamente razoável de se pensar. A gente está falando de um cenário hoje de juros baixíssimos no mundo inteiro, a gente vê um excesso de liquidez indo para tudo quanto é lado. A gente vê, né, a questão dos incentivos, inclusive agora com o Biden, né, maior até do que era esperado se a gente falasse isso há 2, 3 meses atrás. E o cenário por aqui, também um fluxo muito interessante vindo para mercados emergentes. Né? A gente ainda vê um fluxo muito baixo vindo para o Brasil, apesar, né, de todo o acompanhamento que eu e o Álvaro a gente faz ali diariamente no fechamento de mercado. A gente vê um fluxo extremamente positivo nessas primeiras semanas do ano, mas ainda tem-se uma expectativa por parte do nosso time de que isso continue ao longo do ano e se acentue ainda mais. Então, né, resumindo, a gente continua muito otimista para a Bolsa, claro que não tanto
quanto, por exemplo, lá no início de 2019, pré-Covid. É uma situação totalmente diferente, né? Mas ainda vemos aí uma chance de valorização. E um ponto que eu acho que é muito importante a partir de agora é a questão do top picking, né? É saber escolher as ações. A gente viu, por exemplo, aí no início do ano, um movimento muito grande do setor de materiais básicos. Nessa semana já está realizando bastante. Então, a gente tem visto ao longo desses últimos meses uma rotação muito rápida de setores. A gente viu, por exemplo, ali na parte de proteínas, depois foi para a parte de e-commerce, e aí começou um fluxo ali para as aéreas. A gente viu, por exemplo, a Azul, Gol, a própria Embraer, CVC se recuperando bastante. Então, aí voltou para materiais básicos. Então, tem alguns setores, é claro, que a gente ainda enxerga muito descontados. Por exemplo, bancos é um dos setores que a gente ainda vê um cenário bem descontado, mas acho que agora aquele movimento de recuperação, aquele forte movimento que a gente viu praticamente saindo de 70 mil pontos para voltar para os 125, né, para superar, inclusive, os 120 mil pontos lá de início de 2020, perdão, agora vai começar a ser um pouquinho mais complicado, vai precisar de um pouquinho mais de escolha ali, de saber o que está, né, escolhendo. E o mercado tem uma nova dinâmica, né? Ao longo desses últimos 2 anos, a gente viu uma dinâmica muito interessante, né? O investidor local, o investidor pessoa física, tomando as rédeas, né? E acho que um ponto até interessante para trazer aqui também é a maturidade do investidor local ao longo dessa crise que a gente passou no início do ano passado, né? Não teve... Muita gente achava que a gente ia ter um quebra-quebra geral por conta, né, que o brasileiro ele começou a entender bolsa, de fato, começou a ter um fluxo muito grande. Tem 3, 4 anos no máximo isso, e acelerou bastante no ano passado. E não, o investidor local ele foi extremamente maduro, né? Você vê, chegamos a praticamente 60 mil pontos, e depois você vê o investidor local continuando a investir ali nos 70, na recuperação dos 80, dos 90, dos 100. Então, acho que é um momento único e um momento onde a gente tem uma mudança muito grande, claro, também muito puxado por toda essa queda na taxa de juros que a gente viu ao longo desses últimos anos, e também, né, não deixa de ser também por conta do Covid e tudo mais, que a gente teve né, as taxas de juros, inclusive, abaixo do que se era esperado no início do ano passado, mas, né, também foi uma oportunidade para o investidor brasileiro entender como é que funciona a bolsa e ver, né, por exemplo, a gente viu um número de circuit breakers ano passado que investidores que têm 10, 15, 20 anos de mercado não tinham visto. Então, foi um prazo muito curto e um prazo de amadurecimento interessantíssimo para o investidor brasileiro. Lucas, até acho que... Desculpa, Flora, pode falar. Só complementando, assim, muito difícil a gente, de fato, né, trazer aqui para vocês quem é a próxima Magazine Luiza, né? Até porque eu vou contar uma história para vocês. Em 2014, 2015, eu encontrei com o Fred Trajano em Nova York e fiz uma reunião com ele, e ele me contou tudo o que ele ia fazer. E eu saí da reunião e falei assim, cara, pô, que fantástico, né? E eu já estava tocando o digital aqui, era de alguma maneira, né, ele fazendo a transformação digital lá no Magazine Luiza, a gente fazendo aqui no banco. E eu saí da reunião e falei, pô, caramba, será que eu compro, né? Será que eu não compro? E, enfim, não comprei. Não comprei e, pô, me arrependi amargamente. Então, assim, é muito difícil você conseguir identificar essas oportunidades, né, dessa maneira, né? Mas, assim, de alguma forma, né, o que a Magazine Luiza está fazendo aqui no Brasil foi o que a Amazon fez, né? Acho que, obviamente, num período muito mais curto, né? Mas, assim, eu diria que tudo isso que eles estão colhendo aqui foi resultado de um trabalho muito intenso, né, ao longo de 2014, 15, 16, e, de novo, não é muito diferente do que a gente mesmo está fazendo aqui no banco, né? Então, assim, à medida em que você constrói esse alicerce, né, você tem um período longo para se beneficiar disso, e é exatamente o que está acontecendo. Então, assim, eu não me surpreenderia com uma performance muito destacada de Magazine Luiza, né? É um papel que a gente gosta bastante e que tende a continuar se beneficiando, porque fez um dever de casa muito bem feito. Você vê a evolução dos resultados da companhia trimestre após trimestre, assim, resultados muito fortes.
Então, assim, eu acho que esse é um primeiro comentário que, enfim, de fato é muito difícil, né? A gente, obviamente, faz um exercício grande aqui todo mês, né? A gente tem três carteiras básicas, né? E que, inclusive, tem subscrição automática, né? Tem clientes que assinam essas carteiras e todo mês a gente faz o rebalanceamento automático na posição dos clientes. Então, são as 10 ações para o mês, né? Que é o 10 sim, né? São 10 stock ideas for the month. Tem uma carteira de dividendos também que a gente atualiza mensalmente e tem uma carteira de small caps. Essas 3 carteiras, elas são o resultado de um estudo muito detalhado, né, da área, né, de análise do banco, né? O Álvaro e a turma aqui do Research do Digital tem o trabalho de trazer esse negócio, né, para uma linguagem mais fácil de ser compreendida, né? Todo o material do nosso Research institucional é desenvolvido em inglês e com um nível de densidade voltado, né, para o portfólio manager lá né, dos hedge funds internacionais, dos fundos dedicados a emerging markets e tal. Então, a gente tenta condensar e trazer aquilo que realmente é importante. Então, acho que esse é uma maneira mais objetiva da gente tentar ajudar esse cliente, né? esse espectador aí que fez a pergunta sobre o que é a próxima Magazine Luiza. Certamente ela vai aparecer nesses rebalanceamentos aí mensais. Da mesma maneira que a Magazine Luiza apareceu lá atrás, né, nesses relatórios que são divulgados mensalmente. Eu acho que a gente tem, com relação a bancos, né, o comentário do Lucas, assim, sem dúvida nenhuma, os bancos estão ficando para trás, né, os bancos convencionais, né, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, enfim, cada um tem as suas particularidades e tal. O Banco do Brasil sofreu um pouquinho mais por conta de uma, vamos dizer assim, uma intervenção um pouco mais direta do governo e tal, que é um dos riscos, né, das estatais de maneira geral. Mas acho que os bancos, de maneira geral, seguem muito pressionados por conta dessa questão das fintechs, né? Então, assim, os bancos estão sendo atacados por todos os lados, né? Como eu falei, nesse ambiente em que ninguém mais quer ir à agência, não é só um player como nós que se beneficia, né? Tem um monte de fintech aí oferecendo crédito, cartão de crédito, né? Nubank, Inter, enfim, todo mundo, de alguma forma, dividindo ali um pouco do market share que até então estava ali muito concentrado nos 5 grandes bancos de varejo no Brasil. Então, isso, de alguma forma, ajuda a explicar o porquê dessa underperformance, né, dessa performance abaixo, né, do esperado relacionado aos grandes bancos. E é muito difícil você saber em que momento essa performance negativa ela está exagerada e que pode ter uma recuperação. Flora, até para contribuir, acho que falando também em nome aí junto com o Lucas, em nome do time de análise, acho que tem que ter muito cuidado, né, quando alguém vai prometer para você que já sabe a nova Magazine Luiza, ou tem aquela dica quente que não... Tudo que a gente sabe é que ninguém sabe nada. Exatamente. Então, a gente, na área de análise, tenta fazer o máximo de esforço, né, faz o máximo de esforço para fazer relatórios, recomendações, análises sérias, mas sem prometer ou sem indicar qual é a nova Magazine Luiza, porque isso... de novo, né? Acho que é muito mais uma conversa que tem um interesse talvez mais comercial por trás, o nosso é de fazer um interesse de análise e de trazer as melhores ideias de investimento para os clientes. E por último, assim, ainda pegando o gancho aí dos comentários do Lucas, acho que, e do próprio Álvaro, né? Acho que assim, a gente tem uma visão muito construtiva para a Vale, né? Acho que também é uma empresa que sofreu ao longo dos últimos anos aí por fatores distintos, né? Uma parte por conta da pressão nos preços das commodities, falta de crescimento, pandemia, as questões, né, né, das barragens que foram rompidas e tal. Mas, enfim, acho que olhando para frente, assim, a nossa visão ela é super construtiva a respeito de Vale e de algumas outras empresas com exposição a preços commodities. A commodities está no ciclo de alta bem interessante, né? Teve uma puxada muito grande no final do segundo semestre e tende a ter essa tendência positiva. Claro, não da mesma magnitude que foi no final do ano passado, mas a gente vê tanto para petróleo quanto para minério de ferro um cenário ainda positivo para 2021. Até aproveitando... Só terminando o comentário, a gente tem 4 empresas
que compõem o setor de materiais básicos na Tencin. Então, é só para complementar aí o Flora, de que a gente continua com call extremamente positivo para commodities ao longo desse ano. Até aproveitando o gancho, tem um cliente nosso, o Ivan, perguntando sobre CSN. Inclui nesse barco aí das recomendações de commodity ou não? Tá entre as empresas, né, que se beneficia, né? Eu não me lembro agora se está na carteira do Tencin, acho que o Lucas deve ter de cor aí. Porque a gente tem a Gerdau. Mas enfim... Gerdau e Vale. São da mesma maneira, são empresas que se beneficiam, mas obviamente que a turma faz uma análise ali de valuation, de múltiplo e tal, e certamente chegou à conclusão de que Gerdau e Vale estavam em um preço talvez mais atrativo. Melhor. Mas não temos absolutamente nenhuma assim, nada a mencionar. A CSN é uma empresa fantástica, tem a história da Casa de Pedra, que o mercado tem uma expectativa grande, né? Já há muitos anos sobre o que isso pode trazer de valor para a companhia, então também tem uma visão super construtiva. Mas para esse mês de janeiro não está entre as 10, né? Infelizmente não tem jeito. Para você chegar aí e conseguir, a gente criou esse produto, esse relatório mensal justamente para obrigar os analistas aqui a terem que fazer a escolha, né? Porque senão você vai conversando com o analista, ele vai achando tudo uma maravilha, tudo é ótimo, mas não dá para comprar tudo. Então você tem que forçar o analista de alguma forma a colocar na reta ali e dizer o que ele está dizendo que, né, no curto prazo tende a performar bem. Então, acho que o bacana desses relatórios é exatamente isso, e para quem gosta e não quer ficar ali naquela adrenalina de ter que ficar ali rebalanceando carteira, até porque dá um trabalho danado, e acho que tem muito cliente aí que tá trabalhando também, né? Então, você fazer a assinatura disso, todo mês a gente tem um robozinho que faz esse rebalanceamento automático. Legal, Flora. Eu gostei do que o Álvaro falou sobre os relatórios. A gente faz aqui o máximo possível para entregar um relatório sério e, obviamente, a gente não sabe qual que é a próxima Magazine Luiza, até porque senão a gente não estava aqui, né, Álvaro, fazendo live, né? Eu estava curtindo numa ilha aí minha, mas eu queria até emendar essa pergunta no Lucas, na verdade. Muita gente pergunta dessa história de trade, de viver de trade. Eu sei, o Lucas faz um trabalho legal aí em cima disso. Lucas, dá para trabalhar com isso? Dá para viver de trade? Tem muita pergunta em cima disso. O que é preciso para chegar lá? Tem muito cliente que pergunta para a gente sobre isso. Bom, essa pergunta ela é maravilhosa. Eu adoro responder essa pergunta, porque muita gente fala assim, dá para viver de day trade, né? Dificilmente você vai viver só de day trade, né? Da mesma forma que, né, a pessoa que investe em ações, ela não só investe em ações, ela tem um patrimônio diversificado. Então, é claro que o day trade, principalmente, né, o day trade mais curto, o scalp, ele acaba sendo, para quem começa, acho que é o pior lugar para se começar, né? A gente fala até que como você começar a dirigir e você sentar a primeira vez para dirigir numa Fórmula 1. Né? Não é. Mas, de fato, dá sim. A gente tem inúmeras pessoas que acompanham a gente aí ao longo do dia. A gente bate aí 3.800, 4.000. Essa semana passada, batemos mais de 4.500 pessoas assistindo a gente simultaneamente lá no YouTube. Então, para quem quiser, fica o convite também, todo dia de 9h30 até às 6h, ou seja, a gente acompanha todo o pregão, ajudando vocês, mostrando, né, indicando aqui as ações, acompanhando nossos calls, tem call de mini índice, tem call de mini dólar, é claro que também falamos de ação, então a gente tem toda uma gama de acompanhamento, falamos das notícias, o que está acontecendo, mas sim, dá sim, é claro que dá para viver e tem que saber, é claro, cada um dentro do seu gerenciamento de risco, acho que isso é o mais importante, o que eu falo, saber onde o calo dói, né, e além disso, você diversificar seu patrimônio, porque é claro que vão ter momentos onde você vai vacilar, você vai fazer alguma besteira ali e você vai acabar deixando um pouco mais de grana na mesa do que deveria deixar. Mas se você estuda, se você tem uma estratégia bem definida, se você, por exemplo, né, você acompanha, por exemplo, a Tencin, né, e você deixa uma pequena parte do seu patrimônio para negociar no curto prazo,
e aí, conforme você vai ganhando no curto prazo, você vai enchendo aquela gordura, vai jogando um pouco, aumentando sua carteira de swing trade, aumentando sua carteira de position, diversificando, botando um pouco em renda fixa. A gente, por exemplo, teve um movimento no ano passado do fundo de ouro também. Então, assim, é diversificar patrimônio e ter a tranquilidade de que, em alguns momentos, o trade vai dar muito dinheiro, né? Você vai, como você, geralmente, principalmente quem opera day trade, está alavancado, mas também entender que vão ter momentos difíceis e esse gerenciamento de risco ele tem que ser mais do que necessário para você não acabar se enforcando. Acho que... Legal. Deixa eu voltar um pouquinho para o macro, porque tem algumas perguntas repetidas aqui, falando desse excesso de liquidez no mercado. Acho que talvez seja para o Álvaro aí, até a Fabiana foi mais enfática aí, esse excesso de liquidez pode gerar uma crise mais a médio prazo? O que vocês acham? A pergunta é muito boa. Assim, bom, falando de curto e médio prazo, a liquidez ela vai beneficiar os mercados emergentes, né? Então, a gente vê aí acho que um movimento onde tem um excesso de dólar no mercado global, os países desenvolvidos com juros zero ao redor do mundo, todos os investidores, né, os hedge funds internacionais estão de olho aonde colocar a grana, né, onde é que vai ter maior rentabilidade. O Brasil é um desses mercados, né? Falando de médio e longo prazo, acho difícil que a gente tenha uma crise do tamanho do coronavírus, né, falando em 2 ou 3 ou 4 anos, não sei exatamente qual o horizonte da espectadora, mas o que a gente pode, sim, ter um sinal de alerta sobre essa inflação, né, mais longa, né, de 3, 4, 5 anos, não no Brasil, mas não só no Brasil, no mercado global, principalmente, porque você tem um excesso de liquidez, em algum momento você vai precisar retirar essa quantidade de estímulos monetários, e aí a gente vai ter uma recuperação na demanda global e a gente vai precisar entender como esses ativos eles vão se comportar. Não à toa, quando os democratas ganharam o Senado, o Joe Biden acabou colocando esse pacote de 1,9 trilhões de dólares para debate no Congresso, ainda precisa ser, obviamente, aprovado, mas o juro americano de 10 anos, né, está subindo 20% em 2021, né? Ou seja, o mercado sim já está preocupado com algum risco de inflação lá na frente, mas acho que essa minha preocupação é mais de médio e longo prazo mesmo. Por enquanto, a gente pode ter e aproveitar oportunidades positivas que a liquidez pode trazer. Eu acho que, assim, só complementando o ponto do Álvaro, assim, acho que um dos grandes riscos quando você está vivendo um ambiente de liquidez farta, como esse que a gente está vivendo, é de você ter a criação de bolhas, né? Assim, no momento, assim, quando a gente olha, assim, não tem nada de curto prazo acontecendo, entendeu? Assim, não tem nenhuma... assim, você pode dizer, tem gente que às vezes pergunta, pô, será que tem bolha nesse mercado de fintech, né, internacional? Assim, acho que tem alguns exageros. Você teve aquela história lá da WeWork com o SoftBank, né? O SoftBank tomou ali uns prejuízos ali, também já ficou mais esperto, já começou a investir menos. O mercado vai educando também. Sempre que tem um exagero ali, né, o mercado, de alguma forma, vai passando suas mensagens. Mas, enfim, no geral, olhando aqui no Brasil, não tem, assim, o mercado brasileiro ele não é muito dependente do crédito, né? Você não tem, assim, bolha de imóvel, o próprio mercado de ações também, assim, um número muito pequeno ainda, né? Apesar de estamos aqui no all-time high número de CPFs na Bolsa, né? Um aumento enorme, né, no último ano aí, e a pandemia contribuiu para isso, todo mundo em casa, mas ainda assim muito pouco quando você compara com o tamanho da população do país, né? São mais de 220 milhões de pessoas no Brasil, você não tem nem 5 milhões de CPFs na Bolsa, né? Então, assim, é claro que há se manter esse patamar de juros, e aí, quando eu falo patamar, é o patamar mesmo, né? Não é o número absoluto, não são os 2%. É isso que o Álvaro falou, assim, a gente está aqui e o consenso de mercado acredita que a gente deve ter uma alta na taxa de juros até o final do ano, mas não é que o juros no Brasil vai sair de 2% para 12%. Né? Ele vai sair de 2% para 3%, 3,5%, 4%, enfim, desde que esse negócio não, né, desde que a gente continue aqui a gente chama aqui solid single digit, né, um dígito, né, de taxa de juros,
a gente acha que ainda assim tem muitos benefícios para a gente colher aqui, né, nós como sociedade, né? Porque quando essa taxa de juros está baixa, você tem um estímulo muito grande à atividade produtiva, né? Porque você começa a ver as pessoas, né, que se incomodando de ver o dinheiro meio ardendo nas mãos, né? Um comportamento meio parecido com o que a gente vê nos mercados desenvolvidos, né, nos Estados Unidos, né? Você tem a atividade empreendedora muito mais pujante nessas economias desenvolvidas do que você vê aqui no Brasil. Aqui no Brasil, de alguma maneira, nós como sociedade nos acostumamos, né, a investir ali no CDI, né, que é um benchmark overnight, né? Isso não existe no mundo inteiro. Então, eu acho que com a taxa de juros nesse nível que está, quando se desconta o imposto de renda, cara, o dinheiro não está rendendo nada, né? Então, assim, se as pessoas não buscarem melhores formas de fazer o seu dinheiro investir, e isso está muito relacionado ao desenvolvimento do nosso negócio aqui, né? A nossa razão de ser aqui, hoje estar aqui com vocês, é porque a gente tem uma plataforma aqui com mais de 150 gestores, são 600 fundos, tem mais de 40 gestores de previdência, tem mais de 40 emissores de CDB, LCA, LCI, quer dizer, uma plataforma verdadeiramente aberta que tem condição de oferecer melhores oportunidades de investimento. Então, assim, quando o cliente ele procura melhores maneiras de fazer o seu dinheiro render, ele naturalmente está disposto a ter um prazo um pouco mais longo. Aí isso viabiliza uma debênture de infraestrutura, por exemplo. Exato. A gente hoje está encerrando aqui o book de Rumo, que é uma debênture de infraestrutura. Uma demanda muito forte. Então, assim, isso tudo faz com que nós também, como sociedade, a gente comece a se beneficiar desses investimentos, né? A Rumo vai lá fazer um investimento, né? Você tem investimento, isso viabiliza investimento em rodovia, ferrovia, né? Então, assim, um monte de coisa que a gente viaja lá para o mercado internacional, né? Estados Unidos, Europa e tal, e acha legal, né? Pô, aquela infraestrutura fantástica. Isso só é possível com um ambiente de taxa de juros muito baixa, porque aí você, quando tem a sociedade buscando melhores maneiras de fazer o dinheiro render, uma das primeiras coisas que o cara faz é aceitar um prazo mais longo, né? O cara aceita sair do CDI de curto prazo, né, de overnight, para ir para um prazo mais longo. E aí, com um prazo mais longo, fica tudo muito mais fácil você fazer, né, um project finance, né, fazer os investimentos na economia real, eles se pagarem, né, e remunerarem esse risco que o empreendedor está correndo. Então, assim, a gente tem uma visão super construtiva, mesmo no ambiente aí em que a gente vai ver aqui, provavelmente a taxa de juros subindo, como o Álvaro falou, desde que essa taxa de juros não volte para 12%, o ambiente continua super favorável para o desenvolvimento, né, da atividade produtiva e vai trazer consigo uma série de benefícios para a sociedade. Juros de curto prazo e de longo prazo também baixos, né? A gente, só para dar um exemplo, né, o Brasil hoje vive juros tanto de curto prazo, que é a Selic, e o de 10 anos também nas suas mínimas históricas, né? Então, o Brasil hoje está com um juro nominal de 10 anos aí por volta de 8%, para ter um modelo de comparação ali em 2015, 2016, no auge da crise, esse juro de 10 anos chegou a 18%, quase 20%. Então, a gente caiu bem, mas ainda tem espaço. Por exemplo, os juros de 10 anos dos Estados Unidos é 1,2%. Isso que subiu 20% em 2021, ou seja, claro que a gente está muito longe de ter maturidade no mercado americano, mas o Brasil, se conseguir fazer seu dever de casa aí na parte macro, tem uma capacidade de diminuir ainda mais esse juro de longo prazo, e isso vai ser benéfico para todo esse cenário que o Flora acabou de comentar. Eu vale citar, Álvaro, acho que eu queria ter feito até um comentário quando o Lucas comentou dessa maturidade do investidor brasileiro, e o Flora comentou de aceitar ou um pouco mais de risco, um pouco mais de prazo para buscar investimento. Acho que faz muito o que vem no nosso mercado de assessoria. Hoje o nosso trabalho, eu falo que eu estou constantemente com o cliente, é explicar isso para ele, explicar que hoje existe a renda fixa corporativa, que não é mais o CDB, LC, LCA, mas sim uma debênture, um CRI, um CRA, saber que ele consegue sim rendimentos bons, mas tem que abrir mão da liquidez. Isso passa muito do nosso trabalho dia a dia e conversar com o cliente. Uma frase, acho que o Flora comentou comigo em umas reuniões passadas, ainda época de associação, ele falou: Diego, me perguntam quem cuida do meu dinheiro. Eu falo: não, eu prefiro cuidar através de um assessor, alguém aqui no banco que acaba fazendo, porque hoje a gente vê muito sentimento ainda, né? Hoje o brasileiro, ele não tem essa educação financeira e acaba usando esses profissionais como nós com isso. Hoje aqui na Miura,
o pessoal do BTG está nos conhecendo agora, a gente tem uma área aqui, uma mesa, que a turma, o sócio, o Lourenço, o Rodrigo, a área de produtos, que é o Fábio, que está aqui com a gente tocando, com o intuito de pegar todas essas oportunidades, e essa plataforma aberta do BTG nos permite de trazer essas opções para os clientes. Até eu queria aproveitar, Álvaro, nesse sentido aqui de falar de plataforma, de produtos, muitos clientes aqui, tanto o Ítalo como o Luiz, estão perguntando a respeito do dólar. Se você puder comentar aí um pouquinho, viram lá que tem fundos cambiais bons para investir, e perguntar para você o que você está achando do dólar de curto prazo, se faz sentido investir um pouco mais no dólar agora, e se você puder falar também aí um pouquinho do fim dessa ajuda emergencial, nesse sentido aí, você acha que vai impactar um pouco a economia brasileira de curto, e quais os setores que você estaria olhando aí para o primeiro semestre aí, pensando em dólar ou qualquer outro setor aí? Bom, vamos lá. Bom, a pergunta fácil, né? Câmbio é uma pergunta que todo economista... Pessoal, desculpa aqui que está... apitou aqui um alarme. Já entendi, foi para não responder quanto está o dólar, já entendi, essa foi boa. Foi estratégico, né? Foi programado esse alarme. Bom, sobre câmbio, a gente acabou também de emitir um relatório no último domingo. A gente tem uma perspectiva de taxa de câmbio de 4,90 para o final desse ano. Nosso cenário base, o cenário otimista pode chegar a um 4,70 ou até abaixo disso. Mas, claro, acho que isso tudo está associado a esse cenário macroeconômico que a gente acabou de comentar, né, que é um pacote fiscal americano dentro de 1,4, 1,8 trilhões de dólares, né, um risco país em queda, a gente conseguir manter teto de gastos, não ter os mesmos atritos ou divergências de executivo e congresso que tanto atrapalharam aí o último ano, principalmente a taxa de câmbio, né? Se a gente conseguir convergir para uma agenda de reformas mais assertiva, isso vai ser muito benéfico para a taxa de câmbio. De qualquer forma, acho que essa liquidez global que a gente acabou de comentar, que é benéfica para as moedas emergentes, acaba pegando o real junto, né? Então, a gente acredita que, tendo um cenário de manutenção da credibilidade fiscal brasileira, esse fluxo vai acabar desaguando aqui no Brasil e vai conseguir trazer o real para um patamar mais valorizado do que a gente tá vivendo hoje, né? Claro, a gente tem uma possibilidade mais positiva de repente, ter uma reforma tributária mais assertiva, uma reforma administrativa mais robusta do que antes estava sendo programada, junto com uma PEC emergencial mais interessante. Se a gente tivesse todo esse ambiente favorável na agenda do Congresso, eu acho que não há dúvida que o real pode cair bem, porque o risco país vai ajudar, vai cair junto, né? Dito isso, a gente tem que ter um certo olhar sobre quem, né, pode se beneficiar ou não dessa valorização do real. E aí, em termos de ações, aí, tanto o Lucas quanto o Flora podem falar melhor, mas eu acho que é bacana a gente olhar um pouco as empresas do índice de small caps aqui na Bolsa Brasileira, né, que tem uma composição desse índice de empresas muito mais voltadas ao mercado doméstico do que ao mercado de exportação, como, por exemplo, tem o índice Bovespa. Apesar do preço de commodities ainda está numa tendência positiva para 2021, né? O índice de materiais básicos tem um componente, um peso importante dentro do Ibovespa, mas se a gente conseguir ter esse cenário assertivo na parte política e isso se refletir num fluxo, uma entrada significativa de capitais, eu acho que essas empresas ligadas ao setor doméstico podem se beneficiar e beneficiar bem. Na parte de renda fixa, de novo, a gente teve uma elevação agora nas últimas 2 semanas dos juros, das taxas de juros com vencimento mais curtos. Quando a gente olha a curva de juros aí futura, pré-fixada, subiu, a pressão aumentou, mas o que aumentou foram esses vencimentos curtos e médios até 2022, 2023. Quando a gente olha vencimentos mais longos, a taxa de juros ficou estagnada. De repente, você tem uma oportunidade, aí, um prêmio nesses vencimentos mais curtos, nesse ambiente mais positivo da economia brasileira, que vai trazer maior valorização do real, uma melhor performance do índice de small caps e desses títulos de curto e médio prazo. Eu só fazer um comentário rápido, e eu fico mais à vontade para falar, porque como eu não sou economista, eu sou engenheiro, então eu posso ficar à vontade para falar, porque se eu errar, não tem problema. Mas, assim, de fato, definir taxa de câmbio é muito difícil, né? Tem uma série de variáveis, né, envolvidas, né? Então, assim, é muito difícil você acertar, né? Então,
foi o que o Álvaro falou. Assim, o modelo, né, daqui do nosso departamento de análise, ele está ali dizendo, né, um cenário de 4,90, 4,70, né? Isso, mais do que o número em si, é o norte, vamos dizer assim, né? Nessa direção que o mercado deve ir. Mas, obviamente, com uma série de ressalvas aqui, né? As reformas todas e tal, sem contar coisas que a gente não domina, né? E que a gente não controla, né? Assim, a gente está aqui, pode ser que o governo tome uma medida aí, a gente não acha que, né, o Paulo Guedes parece, né, e tem um histórico, né, de poder ter a cabeça no lugar ali, não parece fazer nenhuma maluquice. Então, acho que parte do nosso conforto, né, de ter esse cenário de câmbio nessa direção, pelo menos, é baseado nisso. Mas, de fato, assim, o dólar no patamar em que está, não parece fazer sentido ele se manter nesse patamar ou seguir né, o real se desvalorizando frente ao dólar por um período longo de tempo. Eu acho que, na verdade, de fato, a gente já vem há tempo demais com esse câmbio, né, desvalorizado, e, de fato, acho que esse patamar aí de 4, 4,5 parece ser um patamar mais, né, quando você hoje faz as contas, né, das coisas aqui em dólar, em real, você percebe, né? A mesma coisa quando o real estava lá, um real era um dólar, um dólar era um real. Estava tudo muito barato em dólar, né? A brasileirada toda viajando para o exterior, comprando tudo lá fora, estava tudo realmente parecendo meio fora de preço. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Flora. Diminuiu um pouco o som só. Bom, desligou aqui. Bom, enquanto o Flora recupera aí o áudio, mas, de novo, acho que para falar do câmbio, aí nesse relatório, está no site do BTG Pactual Digital, tem 2 gráficos bem bacanas que eu gosto de compartilhar. O primeiro, eu gosto de comparar risco país do Brasil com outros países emergentes. Então, eu coloco ali o risco país da Colômbia e do México, e a gente vê a trajetória desses últimos 12 meses, né? Quando a gente pega o risco país de Brasil, Colômbia e México, antes da crise, estava lá um risco país bem baixinho, aí vem a crise do coronavírus, o risco país de todos os países explodem, e ao longo desses 12 meses, o risco país de todos os países também cai, né, descendente, mas de Colômbia e México já estão num patamar pré-Covid, o Brasil ainda não. Ou seja, como a gente tinha problemas fiscais já anteriores à pandemia, que Colômbia e México não tinham agora, a gente ficou com essa herança, vamos dizer assim, de resolver um problema fiscal, tendo gastado o que a gente gastou em 2020. Então, se a gente conseguir resolver essas pendengas fiscais, a gente vai voltar para esse risco país próximo à nossa média de emergentes, e aí que está esse ganho do real em 2020. Fora isso, também tem uma conta bacana que a gente coloca ali no relatório, que é a taxa de câmbio real, né? Que a gente pega ali o real lá desde o dia 1, né, de 1º de julho de 94, e atualiza pela diferença de inflação do Brasil e dos Estados Unidos. Nessa conta aí que os economistas chamam de poder paridade de compra, essa taxa de câmbio real deveria estar 3,70. Claro que ainda está muito longe do cenário de qualquer para 2020, né, para 2021, mas acho que isso mostra o quanto o real está desvalorizado e pode ter deve ter uma tendência de apreciação ao longo desse ano. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Lucas, propositalmente, né? Lucas, e criptoativos, você gosta ou não? Tem bastante gente perguntando disso e como investir aí da melhor forma nisso. Isso, principalmente nessas últimas semanas, eu escutei muita gente, quando o Bitcoin passou dos $40 mil, muita gente veio falar, né? Como é que você não fala de Bitcoin? Como é que você não... Bom, acho que faz sentido olhar um pouco para esse cenário, mas sinceramente, eu gosto muito de bolsa. Eu não entendo muito a fundo a questão das criptomoedas, eu olho um pouco ali de Bitcoin, a gente acompanha, né, a cotação do Bitcoin. Hoje ali é praticamente uma obrigação de todo analista que acompanha o mercado lá fora olhar o Bitcoin também para entender um pouco o que está acontecendo. Mas, sinceramente, acho que hoje Bitcoin e essas outras milhares de criptomoedas ainda tem muita coisa complicada, né? Muita coisa difícil de entender para onde está indo, de onde está vindo esse dinheiro.
né? Então, gosto, acho que vale a pena olhar, mas eu hoje ainda continuo aqui firme e forte, botando meu dinheiro nas empresas brasileiras e aqui na Bolsa. Não me aventuro muito aí pelo mundo das criptomoedas, não. Ô, Lucas, você era uma esperança de alguém falar bem disso. Acho que eu não vou nem perguntar para o Flório qual. Não, vou falar aqui, vou dar um pouco, dividir um pouco assim a minha visão. Assim, a gente, de fato, no banco não tem uma cobertura estruturada sobre criptomoedas, né? A gente tem um fundo na plataforma da Hashdex de criptoativos. A gente analisa bastante, discute bastante aqui o tema. Tem algumas questões regulatórias relacionadas à lavagem de dinheiro que aqui no Brasil fizeram com que as instituições financeiras estivessem distantes, né, desse mundo de criptoativos. Você até teve algumas instituições fazendo alguns projetos que também já foram descontinuados, né? Então, assim, não é algo simples de você, né, como uma instituição financeira convencional, regulada pelo Banco Central, lidar com um ativo que não é regulado, né? Então, assim, a CVM, de alguma maneira, né, permitiu, né, que fundos pudessem operar, né, ativos, criptoativos, e é o que até o momento está sendo permitido, né? Você tem todas essas exchanges de criptoativos que não são reguladas pelo Banco Central. O que não parece ser um problema para aqueles que são entusiastas, né, do Bitcoin e dos criptoassets, porque, na verdade, esses ativos, de fato, eles não são regulados mesmo, né? Eles, na verdade, inclusive, tem uma escassez, né? O Bitcoin ele continua podendo ser minerado, né, por mais alguns anos, mas vai ter um teto. Agora não me lembro mais qual que é o número máximo de bitcoins que vai ser possível, mas é um ativo que, de alguma maneira, ele é escasso. Hoje você ainda tem uma relação ali, né? A mineração de Bitcoin ela consome muita energia, então, de alguma forma, isso dá uma sustentação, né? É um argumento a mais para a valorização, né, do ativo, né? Na medida em que você minera mais bitcoins, tem menos bitcoins para serem minerados e, por outro lado, mais energia você precisa para minerar novos bitcoins. Então, assim, no geral, a nossa visão para Bitcoin a gente vê muita gente comparando o Bitcoin com ouro, né? É uma reserva de valor. Tem gente que fala de Bitcoin como meio de pagamento, né? Assim, também não é uma comparação ideal, né? Porque o meio de pagamento é algo que precisa ser muito instantâneo, muito rápido, né? A confirmação de um trade de Bitcoin ele leva um tempinho, né? Ele não é uma liquidação assim tão imediata, né? A ponto de fazer o Bitcoin se tornar um meio de pagamento, como você tem o Pix, por exemplo, né? Um negócio instantâneo, né? Então, assim, eu acho que tem assim, ainda alguns pequenos desafios, né? Relacionados à questão regulatória, relacionados à lavagem de dinheiro, né? Aí os defensores do Bitcoin dizem, não, mas você consegue mapear aqui, todo o histórico de um Bitcoin, quem foi o primeiro cara lá a comprar desde a mineração daquele Bitcoin até hoje. Assim, isso não fica tão claro do ponto de vista do regulador, né? E nós, como uma instituição regulada, nós não podemos, né, usar como argumento algo que o Banco Central não reconhece. Então, assim, existem razões e N explicações para que você consiga enxergar um potencial de valorização para o Bitcoin, que basicamente a escassez, né, e cada vez mais pessoas, né, aderem à utilização do Bitcoin, principalmente, na minha visão, como reserva de valor do que como um meio de pagamento. Agora, você pode ter algum tipo de mudança de tecnologia aí que viabilize que o Bitcoin, as transações sejam confirmadas mais rapidamente, e isso abre uma perspectiva para a utilização do Bitcoin como meio de pagamento também. Então, isso seria um argumento para quem quer comprar o Bitcoin e acredita na valorização e tal.
Assim, no geral, parece, de fato, a tendência no longo prazo ela é de valorização pelo fato de ser um ativo escasso e que vai ter um limite. Eu acho que o grande risco é que você volta e meia vê aí, né, notícias de pessoas muito esclarecidas, né, que têm bastante experiência em tecnologia e que, de alguma forma, né, agora recentemente, mais uma vez, teve um cara aí que salvou, não sei lá, 7 mil bitcoins, perdeu a chave e já tentou 8 senhas, só estão faltando 2 para travar o HD e ele perder, sei lá, 1 bilhão de bitcoins. Se essas coisas acontecem com um cara que vamos dizer assim, do ponto de vista tecnológico, né, um cara familiarizado com tecnologia, uso de tecnologia e tal, esse tipo de coisa está acontecendo, como já aconteceu no passado, as pessoas que anotaram lá a chave num papel e a faxineira foi, limpou e foram 150 milhões de dólares em Bitcoin. Então é o seguinte, essas coisas, quando você olha para o sistema financeiro da maneira como a gente conhece, né, o que acontece assim? A gente está aqui, se alguém clonar o meu cartão de crédito aqui, o banco vai pagar, ele vai honrar aqui, né, no limite ele vai absorver aquele prejuízo ali, ou o varejista vai absorver o prejuízo, mas eu não vou sair no prejuízo. A legislação nos protege, né? Quando você vai para o Bitcoin, cara, não tem legislação protegendo, o Banco Central, né? Então, assim, a discussão ela é muito acalorada, né? E você encontra pessoas que apostam que esse negócio vai se valorizar cada vez mais, enfim, mas também, de alguma forma, estão fechando os olhos para os riscos que a gente vê aqui, alguns deles eu comentei aqui, né? E os riscos, eles são, além desses, pode ter um risco que olha, eu não quero, aqui no Brasil não pode ter Bitcoin, assim, pode acontecer, entendeu? Regulação. Então, assim, é muito difícil, assim, no final do dia, minha sugestão é assim, se for compra pouco, não coloca muito, porque errar com pouco é sempre muito melhor do que errar com muito, entendeu? Então, assim, não sei se eu ajudei, né? Uma resposta meio em cima do muro, mas, assim, no geral, assim, eu sou um grande curioso, leio bastante sobre o tema, não tenho um investimento relevante em Bitcoin, mais um negócio ali para eu aprender mesmo como funciona e tal. É um ativo muito volátil, né? Tem uma volatilidade, e a volatilidade está muito relacionada a isso, notícia o tempo inteiro, né? Então, assim, eu não teria uma parcela relevante do patrimônio em Bitcoin. E apesar de ser uma moeda, né, mas acho que diferente das outras moedas tradicionais, é uma moeda que não tem lastro fiduciário, né, como as moedas de um país têm um lastro na dívida daquele governo. Né? O Bitcoin não tem um lastro, ele tem o preço baseado nessa oferta e demanda e a escassez que o Flora comentou. Não tem uma... Assim, você pode até dizer que assim, o ouro também não tem, né? Porque assim, né, o diamante, você tem uma utilização industrial, né? Então, assim, muita gente defende, inclusive, a valorização do diamante versus o ouro, porque tem uma utilização ali, broca, tem um monte de coisas. O ouro, ele tem uma utilização muito menor, a não ser, né, os países asiáticos, principalmente, entesouram ouro. Né? Todo mundo vai comprando, vai guardando, vai dando para os filhos, para os netos e tal. Então, assim, e é uma questão meio cultural. Mas, enfim, no final do dia, o ouro ele tem ali, né, o ouro físico, né, tem o lastro, né, assim... o Bitcoin, nem isso, assim, é difícil de tangibilizar, entendeu? Então, assim, eu no mínimo, acho que leva bastante tempo para que o Bitcoin, ele, de fato, seja... Agora, o que não significa que, você não pode continuar vendo a cotação do Bitcoin subindo, mas, enfim... Não... Curioso, mas com o pé atrás. Né? E assim, é interessante ver também que cada vez mais, né, o contraponto também, né, e defendendo aqui também o Bitcoin, cada vez mais você vê investidores muito reconhecidos se dizendo mais otimistas com o Bitcoin. Isso é claramente um trend, né? Eu vejo muito mais pessoas que eram céticas em relação ao Bitcoin deixando de ser céticas e se tornando mais favoráveis, né? E vendo um potencial de valorização do Bitcoin do que o contrário. Eu não vejo ninguém que gostava e que passou a não gostar, eu só vejo gente gostando. E cada vez mais gente mais inteligente, gente mais capacitada gostando.
Então, isso também é algo que chama a atenção. Mas, enfim, de novo, no final do dia, eu só acho que não vale a pena ter muito patrimônio no Bitcoin. Eu só queria chamar Pode falar, ponto Lucas, só em relação ao Bitcoin ou ao que quer que seja, né? Porque o Bitcoin entrou, principalmente nesse último mês, numa hype aí muito grande, né? Muita gente que não tem a mínima noção do que é o Bitcoin, das regras do jogo, de como é que funciona, acaba comprando Bitcoin, seja, né, aquela opção que o amigo falou, seja aquela ação que o amigo falou. Eu acho que independente do tipo de investimento que você for fazer, é muito importante você entender o que você está fazendo, quais são as regras daquele ativo, de como é que aquilo se negocia, de como que é a liquidação daquilo, quais são os riscos que você corre ali dentro, né? Seja um risco legal, seja um risco de desvalorização muito grande, né? Como teve no Bitcoin, foi a $40 mil, voltou para 30, agora já está em 33, 34 de novo. Então, independente do que seja, acho que, né, você entender e não ir simples e puramente porque alguém falou ou porque está se valorizando muito, né? A gente vê muita gente entrando nessa onda do Bitcoin, principalmente nesse último mês, por conta dessa grande valorização. Mas acho que eu estou com Flora aí, um pouquinho para entender como é que tá, como é que funciona e estudar. E aí, se você for um entusiasta, você vai aumentando sua posição, mas sempre de forma ali muito devagar, muito preocupado com o seu dinheiro, né? Lucas, era esse ponto mesmo que eu ia comentar. Acho que a grande questão quando a gente fala de bitcoins ou criptoativos primeiro de tudo, investe naquilo que você conhece, tenta pesquisar um pouco, né? O grande problema a gente vê hoje, o brasileiro educação financeira, ele vai sair de uma poupança para o Bitcoin, né? Falo, ainda temos muita a caminhar nisso e aprender. Eu queria trazer, como a gente já está chegando meio para o fim do nosso evento, aproveitar aí um tipo de investimento aí que o BTG é um dos grandes players do mercado, falar um pouquinho de fundo imobiliário. Tem bastante pergunta aqui, Celso Pedroso. Aí eu queria juntar o Lucas e o Álvaro para falar um pouquinho desse mercado de fundo imobiliário para o Álvaro, saber qual que é a perspectiva que você está enxergando para esse cenário dos fundos imobiliários. Depois, se o Lucas quiser falar de quais são os setores aí principais que a gente vem acompanhando e vocês estão recomendando, que é um investimento que o brasileiro gosta bastante, né? Mercado imobiliário. Deu sim um boom pouco antes do boom da bolsa dos investidores, teve aquele boom de CPFs em fundos imobiliários, e agora muitos nos perguntam qual que vai ser a tendência desse mercado. Se vocês puderem comentar um pouquinho, aí eu acho que vale a pena. Bom, eu vou falar acho que um pouquinho dos juros, que é o estrutural que mexe. No detalhe, a gente tem que fazer uma outra live com o Daniel Marinelli, que é o craque do time aqui do Research, sobre o assunto. De novo, assim, acho que o mercado imobiliário se beneficiou bastante ano passado dessa queda de juros, tanto de curto e de longo prazo, e isso acabou tendo uma demanda do segmento acima do que era esperado. Não à toa a gente viu, por exemplo, índices de inflação de construção civil e INCC saltar significativamente no final, né, no último trimestre do ano passado. A gente vê os preços dos materiais de construção subindo bastante, muito por conta desse descasamento que teve de uma alta demanda por conta dos juros baixos versus uma indústria que não conseguiu, digamos assim, manter o nível de estoques por conta das dificuldades de produção que a pandemia acabou impondo a esse setor, né? Então, acho que isso são sinais de que sim, o setor imobiliário ele tá crescente, e se a gente tiver de novo assim, todo aquele papo que a gente já teve aqui em mais de 1h20, que eu não vou repetir, né? Acho que com juros longos, principalmente, caindo ainda no Brasil, que tem espaço aí nos próximos meses, nos próximos anos, o setor imobiliário deve continuar se beneficiando. Eu vou fazer um comentário, assim, como o Álvaro falou, né? Acho que tem um estrutural que é a taxa de juros baixa, com 2%, ela serve de um incentivo muito grande para né, a compra de imóvel de maneira geral, né? Aí você pode falar assim, mas os fundos imobiliários, de alguma maneira, eles não estão reagindo, né? A valorização das cotas não tem acontecido nessa proporção. Eu acho que o que está acontecendo, assim, primeiro, tem um fenômeno, primeiro, assim, até mesmo de valorização de imóveis, né, nos centros urbanos, né? Eu acho que o que está acontecendo no Brasil hoje, muita gente que hoje poderia estar comprando imóvel, na verdade, resolveu comprar uma casa de campo,
né? Então, assim, né, tem muita gente hoje que, eu conheço gente que está, sei lá, 1 ano morando na casa de campo, né? Então, assim, de alguma maneira você deslocou uma parte desse fluxo de compra de imóveis residenciais em centros urbanos para o interior. E você vê, né, também anedótico e tal, mas você vê um monte de gente falando dos preços das casas nos condomínios de luxo no interior, dobrando, triplicando de preço, coisas que a gente nunca viu. Isso, quando você olha para o corporativo, acontece mais ou menos a mesma coisa. Assim, o fundamento, né, para a aquisição de lajes corporativas, né, o momento ele está super benéfico, taxa de juros muito baixa, né, permite a alavancagem dos fundos imobiliários, a gente tem alguns aqui, o BRCR11, que é o BC Fund, que é um dos maiores fundos imobiliários do Brasil, né, de lajes corporativas, ele tem um momento super propício, né, taxa de juros baixa para se financiar e fazer aquisições de lajes corporativas. O que está acontecendo é que, nesse momento, né, e boa parte desse ano, assim, as lajes corporativas elas estão meio vazias, né, porque está todo mundo no home office. Né? Nós aqui no banco, por exemplo, estamos com 80% dos funcionários em casa ainda, né, e estamos mais ou menos nesse ritmo desde março. É claro que, na medida em que a gente se aproxima da vacina, a gente acha que o mundo tende a voltar ao que era. Né? Honestamente, a gente não acredita nesse negócio de home office eterno, essa história de todo mundo agora vai ficar em casa, assim, não acreditamos nisso, entendeu? Acho que, do ponto de vista da formação de cultura das empresas, das companhias, é muito importante que você tenha, né, esse contato físico, né, enfim. É claro que eu acho que o home office ele vai ser incorporado ao dia a dia das empresas. Então, assim, nós mesmos aqui, antes da pandemia, a gente não tinha home office para ninguém. Todo mundo trabalhava segunda a sexta, pelo menos de 9 às 18. Agora, né, em função, né, desse aprendizado que a gente teve aqui, essa experiência que a gente teve aqui na pandemia, a gente já está incorporando nos nossos modelos aqui e tal, até de ocupação de escritório e tal, que as pessoas, né, em algumas áreas, podem ter mais ou menos home office. Então, o cara vai ter área que vai trabalhar 1 vez por semana, pode ficar em casa, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Não vejo também assim todo mundo em casa para sempre. Não vejo nenhuma área fazendo isso. Acho que a área que estiver utilizando mais home office vai fazer 4 vezes por semana. Mas é bom ter pelo menos 1 vez, sim, 2 vezes, 3 vezes por semana, dependendo da área, você ter aqui todo mundo aqui junto, que é onde você faz um treinamento, é onde você, né, de alguma forma, cria as relações, né? E essas relações elas são importantes para várias maneiras, de várias formas, né? Não só do ponto de vista da cultura das empresas, mas também na criação do duelo, né? Isso é uma parte da política de retenção também, né? Se ficar todo mundo, cada um na sua casa, não interessa onde você trabalha, né? Você saiu da empresa A para B, você vai continuar no seu mesmo escritório, você está em casa, então não vai fazer nenhuma diferença. Então, assim, eu acho que existem alguns fatores que contribuem para que o preço dos imóveis residenciais não tenha subido tanto quanto poderia, dado esse ambiente de juros tão baixo, né? Se você me contasse que o juro vai ser 2%, eu te diria que os imóveis, né, residenciais deveriam estar num preço acima do que estão. Não estão nesse momento, talvez, porque as pessoas não estão dando importância para esses imóveis agora, porque está todo mundo na praia, na casa de campo e tal. Mas eu acho que as pessoas não vão ficar para sempre na praia, na casa de campo. Então, se você me perguntar, a minha sensação é que, do mesmo jeito que o Álvaro respondeu aqui, que a tendência do câmbio é de valorização do real, né, o patamar de 4,90, 4,70, a minha sensação é que é mais provável que os imóveis eles se valorizem, entendeu? Porque eu acho que existem, essa história de pandemia com vacinação, isso vai deixar de ser, eu acho que talvez os imóveis estejam sendo seguros por conta dessa questão da pandemia, mas não acho que isso vai perdurar por muito mais tempo. Passada a vacinação, vai voltar ao normal. E aí vai todo mundo voltar do interior, vai chegar em casa e vai falar assim, pô, estava morando na praia, pô, casão, tranquilo, agora estou aqui num apartamentozinho micro, pô, vou querer comprar, mudar de apartamento, fazer uma reforma maior. Né? Aí o cara vai querer vender a casa de praia, entendeu? Porque ele não vai mais à praia. Né? Porque, não tem uma razão pela qual as pessoas se relaciona fisicamente.
ficam em torno dos grandes centros, né? Onde tem universidade, quem tem filho tem escola. O cara vai morar no home office eterno, vai morar na fazenda no interior, o filho vai estudar onde? Vai fazer faculdade aonde? O cara de 25 anos vai trabalhar no interior. Ele vai interagir com quem no interior? Então, assim, tem uma razão pela qual, né, os centros urbanos são os centros urbanos, né? Legal, gente. Eu queria fazer a pergunta final aqui, até para dar uma chance de todo mundo responder essa pergunta e a gente já fazer as considerações finais. O Diego comentou que fez uma live com o Flora recente e ele comentou que deixa o dinheiro dele para um assessor cuidar, porque, enfim, não tem tempo ali mais qualificado. Então, Flora, o que o seu assessor está fazendo de bom? Como que está a sua carteira percentualmente aí? Como que você está trabalhando hoje? Depois eu queria estender para todo mundo, falar um pouquinho como que está trabalhando a carteira hoje. Olha, vou ser honesto, às vezes eu nem sei o que eu estou fazendo, mas na minha carteira própria, mas o meu patrimônio, assim, eu, como sou sócio do banco, 70%, 80% do meu patrimônio são ações do banco, né? Então, aquilo que está livre, né, fora das ações do banco, eu acabo procurando ter uma participação um pouco menor em bolsa, por exemplo, né? Porque eu já tenho aqui, eu já carrego uma parcela em ações do banco que é bastante significativa, né? Quem é que tem 70%, 75%, 80% do patrimônio em ações em uma única ação, né? E se não for americano, pô, não é só nos Estados Unidos que você vê essas coisas. Mas está indo bem essa parte, hein? Está indo bem, está indo bem. Realmente não posso me queixar. Mas, olhando então o patrimônio que está fora, né, né, das ações do banco, eu te diria que hoje eu devo ter uns 25% em equities. Eu carreguei uma posição meio zerada em bolsa durante muito tempo. E lá na crise, em março, abril, eu comprei esses 25%. Na verdade, eu comprei um pouco menos, comprei uns 15%, e aí foi valorizando. Então, tenho carregado essa posição aí, tenho bastante debênture de infraestrutura, CRI, CRA, alguma coisa pouca coisa de renda fixa bancária, tenho bastante fundo multimercado, fundo de ações. Então, assim, é mais ou menos isso. Bom, do meu lado aqui, eu também tenho ações do banco, mas eu fui lá no home broker, comprei o BPAC 11 lá, tenho um percentual na minha carteira em BPAC 11, mas fora isso, eu acho que eu tenho um perfil talvez um pouquinho mais de risco, eu tenho mais de 50% da minha carteira em ações, eu gosto de fazer uma posição mais vamos dizer assim, né, arrojada, mas acho importante, mas a minha outra parcela está diversificada em fundo de renda fixa e de multimercado, e de renda fixa em todos os vencimentos, né? Eu não aposto só em uma ponta da curva, não. Acho importante você estar redeado aí em renda fixa, ter um portfólio tanto de vencimentos curtos, médios e longos aí para se proteger dessas inclinações e desinclinações da curva de juros. Bacana. E o Lucas? Bom, do meu lado aqui, eu acho que... Lucas é só day trade. Pena que eu não posso, né? Pena que eu não posso. Né, Lucas? Mas se eu pudesse, olha, como analista a gente tem muita restrição para comprar para ações, principalmente por ser um analista técnico, então só para o universo aí de comparação eu tenho 160 ações que eu cubro todos os dias, então as ações que eu cubro eu tenho uma restrição muito grande. BPAC eu não cubro, né? Então eu não falo de BPAC, então a gente tem uma boa parte da carteira em BPAC, alguma coisa em ETF e algumas coisas também ali, não, praticamente isso tudo em ETF, eu tenho 95% da minha carteira em renda variável e o resto ali fica de reserva de emergência para alguma coisa. O ETF a gente passa o dia inteiro olhando o mercado, então eu acabo não tendo a paciência para deixar numa renda fixa, apesar de eu sentar do lado da mesa de renda fixa, algumas coisas eu olho aqui, eu coço a mão para tirar da minha renda variável para deixar na renda fixa, mas eu não tenho muita paciência, não. Então, eu deixo bastante em ETF e BPAC. Esse é o meu patrimônio aí, ó. ETF para lá e para cá, small cap e BPAC.
Legal, gente. Queria agradecer muito aí a presença de todos, Álvaro, o Lucas, o Flora, em nome da Miura. Foi muito legal aí o bate-papo, acho que teve uma audiência boa aí o tempo todo, muitos clientes participando, acho que é o primeiro evento nosso em conjunto, espero que venham outros muito mais. Temos essa veia educacional aí, sempre tivemos, e a gente tem esse hábito de fazer esse bate-papo com os clientes. Mais uma live muito bacana. Agradeço a presença de todos e espero que estamos começando aí oficialmente essa parceria agora a partir de janeiro. Miura internamente aqui falando, agora estamos jogando Série A, vamos aproveitar esse bate-bola aí, vamos para cima, vamos para frente, tem muita coisa para ser feita esse ano, acho que tem muita oportunidade no mercado. Queria agradecer a presença de todos os clientes também. Aproveitem aí, o pessoal que está assistindo via YouTube, curtir as mídias sociais, acompanhar nosso trabalho. Obrigadão, gente. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, um prazer participar aqui. Queria dar uma última mensagem para vocês, que é o seguinte: a gente fala muito, né, que o banco é o maior banco de investimentos do Brasil, né, do Chile, da Colômbia, da América Latina, e isso é verdade, né? Mas acho que muitas vezes as pessoas acham que isso aí é uma chicana, né? Uma forma da gente fugir da comparação com os grandes bancos, né? Mesmo comparando com os grandes bancos, hoje nós somos o 6º maior banco do Brasil, o 5º maior banco brasileiro, porque tira um que é espanhol, o 3º maior banco privado brasileiro, só tem o Itaú e o Bradesco na frente, e nós já somos o maior banco do Brasil sem rede de agências. Num momento em que a maior empresa de transporte do mundo é o Uber, não tem nenhum carro, a maior empresa de acomodação por temporada é o Airbnb, não tem nenhum quarto de hotel. Então, eu acho que esse fato de a gente não ter nenhuma agência, ele é uma grande vantagem competitiva para os próximos 5, 10 anos. Que a gente pode acordar um dia e descobrir que agora o maior banco do Brasil é justamente aquele que não tem nenhuma agência. E aí eu acho que a gente já tem uma vantagem grande nisso. Tá bom? É isso aí, parabéns aí pelo trabalho do BTG, escolhemos aí a dedo o nosso novo parceiro, parabéns para todo mundo. Obrigado, gente. Legal, valeu, obrigado, um abração, gente. Flora, tchau. Álvaro. Falou, pessoal, Lucas, tchau. aí. Muito obrigado. Um abração, tchau.